E o tema é inoponibilidade das convenções dos contratos particulares à fazenda pública. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins e hoje nós vamos falar da inoponibilidade dos contratos das convenções particulares à fazenda pública. É o seguinte, no direito tributário, a sujeição passiva, ou seja, o dever de pagar um tributo, esse dever ele é fixado por meio de lei. E a lei já determina quem tem a obrigação de cumprir este dever. Então, no direito tributário, o sujeito passivo da obrigação já é definido por lei. Por que o dono do automóvel tem que pagar IPVA? Por que aquele que ganha renda tem que pagar imposto de renda? Por que é aquela pessoa que presta o serviço que tem o dever de pagar o ISS? Porque a lei assim determina. Então, a legislação tributária, ela já prevê quem é o sujeito passivo. Quem é que tem o dever de pagar o IPTU, o IPVA, o imposto de renda, o IPI, o imposto de importação. E o direito tributário, ele é cogente e inderrogável pela vontade das partes. Veja bem, os particulares, eles podem até escolher entre praticar ou não o fato gerador de um tributo. Você pode escolher ser proprietário ou não de um veículo automotor. Você quer ter carro, você tem. Se você não quer, você não tem. Você pode escolher ou não prestar um serviço. Quer ser prestador de serviço? Beleza. Não quer? Não precisa prestar. Então, no direito tributário, ninguém é obrigado a praticar a conduta. Mas, se você praticar, a incidência da norma tributária é inevitável. Você não tem como escolher ser dono do carro e não pagar IPVA. Você não tem como escolher receber renda, oferir renda e não pagar o imposto de renda. Você pode escolher entre praticar ou não a conduta. Se você optar por praticar, a norma tributária vai incidir independentemente da sua vontade. E essa norma tributária já diz quem é que tem o dever de pagar o tributo. Esta regrinha, esta norma, que já fixa o sujeito passivo, quem tem o dever de pagar o tributo, é uma norma cogente. E isso não pode ser modificado por um contrato particular. É o tema em destaque, inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Os particulares, por meio de uma convenção, um contrato, convenção particular é contrato particular. Os particulares não podem, por meio desta convenção, deste contrato, modificar essa sujeição passiva, modificar quem tem o dever de pagar um tributo. Isso é fixado em lei. É muito comum em contratos de locação que locador e locatário estipulem lá em uma das cláusulas quanto ao dever de pagar o IPTU. Eu vou dar o exemplo do IPTU, mas poderia ser qualquer tributo. Pode ser o IPVA, num contrato de locação de automóvel, pode ser qualquer tributo. Eu vou dar o exemplo do IPTU porque é um exemplo muito recorrente. É muito comum que locador e locatário coloquem no contrato de locação que o locatário, aquele que está alugando, ele se responsabiliza pelo pagamento do IPTU. Então vejam bem, o dono do imóvel é o sujeito passivo legal. De acordo com a lei, o dono do imóvel tem que pagar IPTU. Só que o dono do imóvel, o locador, coloca uma regra num contrato, passando para o locatário essa obrigação. Locatário, você se responsabiliza pelo pagamento, além do valor do aluguel, do IPTU. Esta regra contratual, ela não pode ser oposta à fazenda pública. Veja bem, eu não estou dizendo que ela é inválida. Ela é válida. Ela é válida, vigente, eficaz. Ela só não pode ser oposta à fazenda pública. Inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública.
O que isso significa na prática? Significa o seguinte: feito esse contrato, locador e locatário colocam uma cláusula segundo a qual o locatário, aquele que aluga, vai ser responsável pelo pagamento do IPTU. Aí o locatário não paga o IPTU, não cumpre aquela regra contratual. O município executa, entra com processo de execução. Em nome de quem? Vai processar quem? O dono do imóvel, o sujeito passivo legal. Aí o oficial de justiça bate lá na porta do dono do imóvel. Ô, seu João, você é o dono desse imóvel aqui? Sou. Ó, eu vim te citar aqui que você não pagou IPTU. Aí o dono do imóvel fala, não, peraí, o imóvel está alugado. O oficial de justiça, ó, tá vendo o contrato? Ó? Eu repassei para o locatário a obrigação de pagar o IPTU. Diz para o juiz aí que o juiz está executando, processando, citando a pessoa errada. Tem que processar o locatário. Isso não pode. Isso é a inoponibilidade dos contratos particulares à fazenda pública. Aí esse oficial de justiça vai chegar para esse locador. Dono do imóvel, você não estudou direito tributário, né? Não. É o seguinte, o seu contrato particular, ele é válido, ele é vigente, ele é eficaz entre o senhor e o seu locatário. Para mim, para nós, para a fazenda pública, não. Então é o seguinte, a fazenda pública vai cobrar do senhor, que é o sujeito passivo legal, de acordo com a lei tributária, normas cogentes e inderrogáveis pela vontade da parte. Seu contrato não modifica a lei, então eu cobro do senhor. E o senhor tem direito de regresso em face do locatário. Porque o seu contrato é válido, é vigente e ele é eficaz. Ele gera até direito de regresso, mas ele não tem qualquer validade em face da fazenda pública. É isso o que significa a inoponibilidade das convenções particulares à fazenda pública. Os particulares podem firmar os seus contratos estipulando de quem é o dever de pagar um tributo. Mas esse contrato não tem qualquer validade em face da fazenda pública. Se o tributo não for pago, a fazenda pública vai cobrar do devedor legal. Aquele contrato não tem qualquer efeito sobre a fazenda pública. Mas porque o contrato é válido, vigente e eficaz, os particulares é que se virem depois em âmbito privado. Pode gerar, inclusive, direito de regresso. Então, esta foi a nossa dica sobre a inoponibilidade dos contratos das convenções particulares à fazenda pública.